Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai: dá-me o que é meu, dá-me a parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. E hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai. Toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Irmãos e irmãs em Cristo, boa noite. E todos aqueles que estão nos acompanhando pelo Facebook da Paróquia São José, sejam todos bem-vindos. Hoje, quinta-feira, dia 17, 11ª semana do Tempo Comum. As comunidades não estão imunes ao risco de abandonar o Evangelho de Cristo para assumir outro Evangelho, pregando por líderes inconsequentes. Ao Pai, peçamos a graça da fidelidade na caminhada e na missão. Iniciamos a Santa Missa cantando. Me chamastes para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não olhar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Vamos cantar juntos: te amarei, Senhor, te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem respostas. Eu pensei muitas vezes esconder-me. É difícil agora viver sem saudades de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que estejam convosco, irmãos e irmãs, a graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso irmão, e a comunhão com o Espírito Santo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa noite a todos. Boa noite. Iniciando essa Eucaristia dessa quinta-feira,
11ª semana do tempo comum, escutamos no Evangelho Jesus nos ensinar a oração do Pai Nosso, a única oração que Ele nos ensinou. É a oração das orações. Quando não soubermos o que rezar, rezemos essa oração. Por nela Jesus nos ensina a nos relacionarmos com o Pai e também a nos relacionarmos entre nós mesmos e também suplicarmos a Ele o pão, o perdão e o livrar do mal. Que nós façamos da oração do Pai Nosso o nosso programa cristão, na nossa relação com o Pai, tal como Jesus nos apresenta, e também uns com os outros, vivendo a experiência da misericórdia. Rezamos por cada irmão, cada irmã que aqui veio, com as preces que trazem nos corações. Rezamos também pelos irmãos que nos acompanham pelo Facebook da paróquia. Apresentamos no altar do Senhor as preces de todos. Rezamos também pela saúde de Kelly Martinelli Dias. Rezamos pela saúde do Padre Marco Aurélio. Também todos os doentes que estão com Covid, nos hospitais, nas UTIs, que possam vencer a Covid também com a força e a ajuda de Deus. Irmãos e irmãs, peçamos perdão dos nossos pecados, das nossas faltas, para participarmos dignamente da Eucaristia. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Pai, poderoso e misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo, como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, oxalá pudesseis suportar um pouco de insensatez de minha parte. Na verdade, vós me suportai. Sinto por vós um amor ciumento, semelhante ao amor de Deus. Foi eu que eu desposei e um único esposo, apresentando-vos a Cristo como virgem pura. Porém, receio que, como Eva foi enganada pela esperteza da serpente, também vossos pensamentos se corrompam, afastando-se da simplicidade e pureza devidas a Cristo. De fato, se aparece alguém pregando um outro Jesus que nós não pregamos, ou prometendo um outro Espírito que não recebestes, ou anunciando um outro Evangelho que não acolhestes, vós o suportais de bom agrado. No entanto, entendo que em nada sou inferior a esses superapóstolos, mesmo que eu seja inábil
na arte de falar. Não o sou quanto à ciência. Eu vos tenho demonstrado em tudo e de todas as maneiras. Acaso cometi algum pecado pelos fatos de vos ter anunciado o Evangelho de Deus gratuitamente, humilhando-me a mim mesmo para vos exaltar? Para vos servir, despojei outras igrejas, delas recebendo o meu sustento? E quanto, estando entre vós, tive alguma necessidade, não fui pesado a ninguém, pois os irmãos vindos da Macedônia supriram as minhas necessidades, em todas as circunstâncias. Cuidei e cuidarei ainda de não ser pesado a vós, tão certo quanto a verdade de Cristo está em mim. Essa minha glória não me será arrebatada nas religiões da Acaia. E por quê? Será porque eu não vos amo? Deus o sabe. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vossas obras, ó Senhor, são verdades e são justiça. Vossas obras, ó Senhor, são verdade e são justiça. Vossas obras, ó Senhor, são verdade e são justiça. Vossas obras, ó Senhor, são verdade e são justiça. Eu agradeço a Deus de todo o coração, junto com todos os seus justos reunidos. Que grandiosas são as obras do Senhor, elas merecem todo o amor e admiração. Das obras do Senhor são verdade e são justiça. Vossas obras, ó Senhor, são verdade e são justiça. Que beleza e esplendor são os seus feitos, sua justiça permanece eternamente. O Senhor é bom, clemente e nos deixou a lembrança de suas grandes maravilhas. Vossas obras, ó Senhor, são verdade e são justiça. Vossas obras, ó Senhor, são verdade e são justiça. Suas obras são verdade e são justiça. Seus preceitos, todos eles são estáveis, confirmados para sempre pelos séculos. Realizou na verdade a retidão. Vossas obras, ó Senhor, são verdade e são justiça. Vossas obras, ó Senhor, são verdade e são justiça. Vossas obras, ó são verdade e são justiça.
Com alegria vamos aclamar o Santo Evangelho. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois o vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então podem sentar um pouquinho. Irmãos, irmãs, escutamos o Evangelho, a oração do Pai Nosso em Mateus. Essa oração, ela pertence ao texto para rezar em segredo. Lembra daquela passagem que nós escutamos sempre na quarta-feira de cinzas? Aquele trecho do Evangelho de Mateus que fala da oração, do jejum e da esmola. Então esse ensino de Jesus pertence a esse conjunto. Portanto, ao texto para rezar em segredo, que é seguido pela exortação de Jesus, conforme escutamos, a não resmungarmos orações. E, ao contrário, rezarmos a oração do Pai Nosso. E também pela destacada correlação entre perdão concedido por nós e o perdão recebido de Deus. Nos dias atuais, temos muçulmanos que costumam ainda rezar em público. E no tempo de Jesus também, quem gostava de rezar em público eram os fariseus. Mas os fariseus queriam se mostrar, queriam se exibir. Eles queriam criar fama de pessoas dignas de todo respeito. E sabemos que depois Jesus os desmascara pela sua hipocrisia religiosa. Cristo, quando ele fala para nós sobre a oração,
ele pede para a gente rezar na oração do próprio quarto. Ele evidencia assim que a oração deve ser destinada só a louvar e a suplicar ao Pai. Claro, Jesus não está se opondo à oração pública, mas ele está se opondo à instrumentalização da oração. Então essa passagem que nós escutamos, ela faz uma antítese entre a oração dos pagãos de um lado e a oração dos cristãos do outro. Como rezam os pagãos? Como devem rezar os cristãos? E Jesus nos orienta com a própria oração do Pai Nosso, porque a oração do Pai Nosso é uma oração bem diferente da forma como rezam os pagãos. A oração dos pagãos, como nós já vimos logo no começo, multiplicam as palavras, multiplicam as fórmulas, e quando ele reza no sentido mágico, como um meio de forçar Deus, como um meio de forçar a divindade. Ora, irmãos e irmãs, Jesus nos ensina que oração não é magia, e Deus também não é mago, nem mágico. Então não adianta nada rezar assim, porque Deus não quer ser forçado a nada. Ele é nosso Pai. Por isso, Jesus orienta a nós cristãos como é que nós devemos nos dirigir a Deus. Nós devemos nos dirigir a Deus como Pai. É assim que Jesus nos ensina a rezar. Nós nos dirigimos a Deus como Pai quando rezamos, ou a gente também reza que nem os pagãos, achando que Deus é mágico, que Ele vai fazer magia pela força da nossa oração. Tomara que não, né? Então Jesus nos ensina a nos dirigirmos a Deus como Pai. E logo no começo desse evangelho, se nós percebemos, quem não percebeu pode depois lê-lo de novo, Jesus diz que Deus já sabe o que a gente precisa. Essa informação está logo no comecinho do evangelho. Deus já sabe o que a gente precisa. Então nem precisaria a gente dizer para Ele o que a gente precisa, uma vez que Ele já sabe. Afinal, Ele é Deus. Ele é Deus. Às vezes parece que nós esquecemos disso, né? Ele já nos conhece. Ele já sabe o que a gente precisa. E também sabe daquilo que todos nós temos necessidade. Então, ao dirigirmos a Deus a nossa oração, as nossas súplicas, não queremos lhe dizer aquilo que temos necessidade, pois Ele já sabe. E muito menos nossa oração não deve ser para forçar Deus. Não é assim que a gente deve se relacionar com Deus. Nós devemos nos relacionar com Ele como nosso Pai. E nós, então, em relação a Ele, somos seus filhos. E em relação a nós mesmos, nós somos irmãos. Nossa oração cristã, diferente então da oração dos pagãos, deve ser uma oração de confiança filial. Uma oração de confiança filial. Portanto, confiança de filhos, conscientes de ter uma necessidade de Deus na nossa vida. Então Jesus nos ensina o Pai Nosso. O Pai Nosso é o modo de rezar dos cristãos. E foram os discípulos de Jesus que pediram para que Ele ensinasse seus seguidores a rezar. O Pai Nosso é diferente, então, da oração dos pagãos. E quando os discípulos de Jesus pediram a Ele que os ensinasse a rezar, é porque eles viam que Jesus rezava e ficaram admirados com isso. Prestemos agora atenção no Pai Nosso. O esquema da oração do Pai Nosso, ele está organizado na seguinte fórmula: tu, em referência ao Pai, e nós. A oração está organizada nesse esquema: tu, nós.
Aqui então trata-se do nós eclesial, dos cristãos, que vai se dirigir ao tu do Pai. E temos então no Pai Nosso 2 blocos de pedidos. No primeiro bloco, a oração se refere às realidades que são de Deus, às realidades que são do Pai. Esse é o primeiro bloco. O teu nome, o teu reino, a tua vontade. E no segundo bloco, pede-se por aquilo que faz parte da vida dos crentes. O nosso pão, os nossos pecados e nós. As necessidades que temos de nos livrar do mal ou dos males da vida. Aí então a oração, ela se mostra como um diálogo nosso com Deus, que é nosso Pai. A oração se mostra como um diálogo da comunidade, quando essa oração é rezada em comunidade, no caso a comunidade cristã, com o Pai Celeste. Um dos pedidos do segundo bloco é o pão nosso. O pão nosso. E nós todos temos necessidade de pão. Então aqui, trata-se do pão necessário, o pão de hoje e o pão de amanhã. E aqui no pão nós podemos colocar tudo aquilo que nós temos necessidade. Não apenas a comida. Pode ser a casa para morar, pode ser o emprego, pode ser a saúde, pode ser também aquelas coisas todas que nós temos necessidade. E antes de pedirmos para que Ele nos livre dos males e do mal principal, Ele nos ensina a vivermos o perdão. Então é outro pedido, além do pão, o perdão. Trata-se do perdão dos pecados, que tem como pano de fundo aquela parábola do administrador sem piedade. Aquele administrador sem piedade, lembram? Ele foi perdoado por uma dívida a princípio impagável, porque era uma dívida enorme. Ele pediu perdão e o patrão o perdoou. Esse patrão dessa parábola é Deus. Deus nos perdoa sempre. E Ele perdoa todos os pecados, inclusive os maiores pecados. E no caso dessa parábola, que Mateus está lembrando, quando ele narra a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, ele está lembrando dessa parábola. Lembra que aquele que foi perdoado, depois saiu dali, encontrou o irmão, que ele pediu também perdão, lhe suplicou, e esse irmão lhe devia uma dívida pagável, uma ninharia, e ele não foi capaz de perdoar ao seu irmão. Irmãos e irmãs, quando nós rezamos o Pai Nosso, a gente já está dizendo a Deus: Senhor, eu estou pronto para ser perdoado, porque eu já perdoei ao meu irmão. O problema é que às vezes nós rezamos o Pai Nosso de forma mecânica, e nem prestamos atenção nisso. A gente pede perdão de Deus porque já perdoamos ao nosso irmão. E Deus logo vai nos conceder o perdão. Então vejam, Deus é generoso em nos perdoar, mas nós nem sempre o somos por nossos semelhantes. Reflitamos sobre isso. E o Evangelho é muito claro. Se não tivermos perdoado aos irmãos, Deus também não nos perdoará no dia do juízo. O perdão que nos é concedido por Deus é um caminho aberto para não negarmos o perdão aos nossos irmãos. E quando se fala do perdão, Deus toma a iniciativa de nos perdoar. A iniciativa é totalmente dele. Deus nos perdoa sempre. Digamos juntos? Deus nos perdoa sempre. E o nosso querido Papa Francisco não cansa de nos lembrar
Deus não se cansa de nos perdoar. Talvez nós é que nos cansamos de pedir perdão. Então é Deus que toma a iniciativa de nos perdoar. Então, a partir desse acontecimento, de que Deus nos perdoa, brota a exigência para nós de uma caminhada misericordiosa com os irmãos. Esse é o convite desse Evangelho. Sermos misericordiosos uns para com os outros. Quando a gente vive assim, a gente faz a experiência de Deus. Então, a experiência de Deus é uma porta aberta para nós. Quando nós damos o perdão aos irmãos, nós estamos manifestando Deus, que é amor e misericórdia. Então, o primeiro perdão de Deus nos é concedido na aurora da nossa experiência cristã. E o último perdão que nós devemos dar aos irmãos é aquele que nos abrirá a porta do reino dos céus. O primeiro perdão, o que Deus nos dá, é incondicional, uma vez que Deus não coloca condições. Ou seja, é aquele que o Pai do céu nos dá. O segundo perdão é aquele que devemos dar aos irmãos. Esse é condicional, conforme nós dizemos na própria oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Então esse pedido é condicional. O perdão de Deus para nós não é condicional, porque Deus não bota condições. Agora é assim, Deus nos perdoa, se nós também nos perdoarmos uns aos outros. Por isso esse segundo perdão, ao qual eu estou me referindo, ele é condicional. Teremos o perdão de Deus se nós praticarmos a misericórdia uns para com os outros. E aqui não tem como nós não lembrarmos daquela bem-aventurança que fala desse assunto. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Vamos dizer juntos? Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Irmãos e irmãs, ao rezarmos o Pai Nosso, abre-se para nós a esperança. Podemos contar com o amor do Pai. Amém. Então rezemos, dirigindo nossas preces, nossos pedidos a Deus que nos ama, quer o nosso bem e quer que manifestemos também no mundo o seu amor através das nossas ações. Por de cada prece, nós vamos dizer: velai, Senhor, por vossos filhos e filhas. Velai, Senhor, por vossos filhos e filhas. Pelos líderes religiosos, para que, a exemplo do apóstolo Paulo, se anime de zelo pela comunicação do Evangelho, rezemos. Velai, Senhor, por vossos filhos e filhas. Pelos administradores de nosso município, para que tenham as luzes divinas necessárias para bem servir os cidadãos, rezemos. Velai, Senhor, por vossos filhos e filhas. Pelos que estão afastados da prática religiosa, para que se sintam impulsionados a buscar a Deus, nosso Pai, rezemos. Velai, Senhor, por vossos filhos e filhas. Pelos pais e mães, para que sejam de fato os primeiros catequistas de seus filhos e os ensinem a valorizar a oração e a liturgia, rezemos. Velai, Senhor, por vossos filhos e filhas. Atendei, Senhor, Pai de amor e bondade, esses pedidos e vos dirigimos com total confiança. Vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A mesa santa que preparamos, mãos que se elevam a ti, ó Senhor. O pão e o vinho, frutos da terra, duro trabalho
e filhos diante do altar. A nossa oferta em nova festa, a nossa dor vem, Senhor, transformar. Oh, 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 recebe, Senhor. Oh, oh, recebe, Senhor. Oh, oh, recebe, Senhor. Oh, oh, recebe, Senhor. A vida nova, nova família que celebramos aqui tem lugar. Em nossa vida vem com fartura, é só saber reunir, partilhar. Oh, 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 recebe, Senhor. Oh, oh, recebe, Senhor. Oh, oh, recebe, Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que pelo pão e o vinho alimentais a vida dos seres humanos, e o renovais pelo sacramento, fazei que jamais falte este sustento ao nosso corpo e à nossa alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade, reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte, manifestar a ressurreição. Por ele os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós, associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, Santificai nossa oferenda, ó Senhor. estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste digno de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa E oferta. nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Pedro Luiz, todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Rezemos com fé e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, e o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis o nosso pecado, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça e esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dadas a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento, e sem meio à tribulação eu me esquecer de ti. Ilumina minhas trevas com tua luz, Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça e esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dadas a todo momento. Eu quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento, e sem meio
rosto humano de Deus, Jesus. Jesus, o Filho da Rainha, Jesus, rosto divino do homem, Jesus, rosto humano de Deus. Irmãos e irmãs, oremos. Ó Deus, que esta comunhão na Eucaristia prefigura a união dos fiéis em vosso amor, fazei que realize também a comunhão na vossa Igreja, por Cristo nosso Senhor. Então vamos rezar uma Ave Maria. Antes da Ave Maria, lembrar que nós vamos ter a missa São José no sábado. E sábado vai ser dia 19. Então a missa aqui às 16 horas. E às 15 horas o terço a São José. Todos estão convidados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. O Senhor esteja convosco. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Obrigado pela presença de todos. Obrigado aos irmãos que rezaram conosco pelo Facebook. Boa noite. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei.